E falando sobre o capítulo 2, né? Como trabalha a sua mente. Ele coloca no início falando sobre a mente consciente é o lado racional e o subconsciente é o irracional. E o que ele quer dizer com isso? Que o subconsciente ele não vai ter um entendimento do que é bom ou ruim para você. O lado consciente sim. E é por isso que você precisa tomar cuidado o significado que você dá às coisas. Como assim? Em relação ao acontecimento que ocorreu com você, em relação às coisas que você escuta e até as coisas que você fala, o que isso significa. Porque quando o lado consciente ele projeta essa informação, ele cria uma imagem mental sobre aquilo ali, né? Dando essa informação para o subconsciente que ele entende ali, pode ser ruim ou bom, ele entende ali que é aquilo e pronto, e executa. Tipo, aquele exemplo que eu dei em relação à gravação do vídeo. Se eu imprimisse no lado consciente que aquilo foi ruim, péssimo para minha vida, eu não quero mais vivenciar aquilo ali, e vejo somente o lado negativo sobre aquele aspecto, eu ia estar imprimindo isso no subconsciente, ele está registrando aquilo ali, para ter quando acontecesse novamente, eu colocasse à tona novamente aqueles sentimentos que eu estava tendo naquele exato momento, né, porque ia ficar o registro. Mas no momento que de forma consciente eu dei um significado novo àquele acontecimento, ele imprimiu outro aspecto, outra visualização de um resultado até positivo posteriormente, mediante aquela experiência, e pronto, ele imprimiu e sim, eu obtive esse resultado posteriormente. Então, olha a clareza que traz em relação a isso, mas isso também vem em relação a outros aspectos. Então, eu vou dar um exemplo aqui em relação a uma pessoa que não seja em relação a estar falando em público travado. Geralmente fala com os amigos, em outras ocasiões chama atenção, gosta de dançar, gosta de se destacar. Mas por alguma razão, em uma reunião na empresa, a pessoa tem um vínculo de receio de falar em público, tem medo, tem receio, porque na projeção da mente dele, né, ele projeta certas circunstâncias de forma negativa, e isso faz com que ele se paralise, porque a mente entende aquilo como um perigo, né? E o vínculo de perigo causa ansiedade e afastamento. E isso gera no corpo, né, sensações químicas que faz com que a pessoa fique com angústia, o coração acelere, mal-estar, né, o estômago embrulhado. Então, por quê? Porque ele deu um significado àquela reunião, dessa perspectiva. E tem como contornar isso? Sim, se ele dá um novo significado à reunião. Enquanto você não entende como funciona seu subconsciente, a sua mente, você vai ficar preso nessa circunstância e vai validar isso como uma verdade e além disso vai achar que aquilo ali te pertence, que aquilo é você. E é o que eu não coloquei nem na perspectiva de alguém totalmente tímido, porque a pessoa que é tímida coloca essa situação de uma forma muito mais ampla e pior, né? E causa um sofrimento muito destrutivo para a vida da pessoa. Eu falo isso com propriedade, né? Porque eu já passei por isso. Tanto de falar em uma reunião, como também de fazer apresentações na universidade, né? Como eu falei na outra live, eu já cheguei ao momento de não conseguir falar meu próprio nome. Imagine, não falar o próprio nome. Travou ao ponto de eu dava o comando, mas a boca estava ali travada. Vou dar outro exemplo em relação a significado para poder expandir mais ainda essa reflexão aqui com você. É questão da dívida. Vamos dizer, eu vejo pessoas próximas a mim falar que tem dívida a pagar. Eu falo assim, por que você passou do prazo que tinha de pagar? Aí a pessoa, não, é porque eu fiz a compra aqui e eu vou ter que pagar o cartão X dia e eu tenho com essa dívida. Só que eu mesmo não consigo falar o nome dívida. Por quê? Porque a palavra dívida se vincula a pessoa não ter o dinheiro. Então se vincula à escassez. E eu perguntando, conversando com essas pessoas, né? Ela também usa o mesmo termo para quando, tipo, passa o prazo, era para pagar dia 2, um exemplo. E já é dia 10. Então ela não pagou porque estava sem dinheiro. Então ela tem uma dívida. Ela usa dívida para uma coisa e dívida para outra. Então no quadro mental dela, no momento que ela fala dívida, se vincula sempre à escassez e à falta. E isso projeta atitudes e comportamentos que vai levar durante a vida da pessoa a sempre passar dificuldade. Ela não vai encontrar soluções. Não é que de uma hora para outra a pessoa mudar isso, vai ter abundância financeira, vai ter dinheiro. Não é assim. Mas o ponto é, a pessoa mudando essa perspectiva do significado que dá essa palavra, a pessoa amplifica o campo de visão até para enxergar as possibilidades de como ter uma nova renda, ou muitas vezes ter uma perspectiva de buscar conhecimento até para mudar um pouco os comportamentos impulsivos. Muitas vezes a pessoa está gastando em excesso.
Mas quando a pessoa tem uma perspectiva de eu estou sempre em dívida, de forma até inconsciente às vezes, ela gasta até a mais para se manter naquela circunstância. Esse é o perigo que dá quando você dá um significado a algo e você cria esse quadro mental no seu subconsciente. Porque isso vai acabar se validando no seu mundo real. E aí vem uma lembrança que eu tive em relação a uma empreendedora, né? Na época que eu prestava serviço para o Sebrae. E aí eu atendi uma empreendedora que ela estava passando por dificuldades, estava com poucos clientes. E eu aí pontuei, né, como seria necessário ela ter mais conhecimentos, inovar para poder estar ou fidelizando ou conquistando novos clientes. E ela falou que tinha muita vontade de fazer cursos, né, mas e aí ela lembrou que tinha um rapaz que todo ano ia oferecer para ela curso, né, de aperfeiçoamento. E aí eu perguntei, ó, e por que você nunca fez? Aí ela falou, porque eu nunca tenho dinheiro. Sempre que ele vem, eu tô sem dinheiro. Aí eu falei assim, e é quanto? É muito caro? Ela, não, é R$ 300. Aí eu pensei comigo assim, e na época eu não tinha nenhum conhecimento que eu tenho, mediante essas informações que eu tô trazendo aqui pra você. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, mas será que você consegue juntar R$ 1 por dia? Ela, consigo. Eu falei, mas se você juntar R$ 1 por dia, você próximo ano vai ter um valor maior do que está cobrando, né, em relação ao curso. E se você tivesse pensado isso há 2 anos atrás, você já tinha feito o curso. Ela, de fato. Então, o que ocorreu com ela? No momento que ela tem a mente ali fechada mediante a questão da vida financeira dela, que ela está sem dinheiro, sempre tem conta a pagar, e ela não seta um objetivo mediante de fato o desejo dela de fazer o curso de aperfeiçoamento, isso cria um bloqueio. A pessoa às vezes não consegue nem encontrar as soluções, a pessoa vive às vezes com os obstáculos ali, os desafios que surgem na vida. O termo, né, que a maioria das pessoas usa, que é problema, eu não gosto de usar esse termo, né, depois eu falo mais sobre isso, mas a pessoa se depara com isso e o campo, mediante aos bloqueios mentais e o significado que dá sobre as circunstâncias, faz com que a pessoa não enxergue as soluções. Eu, de forma externa, percebi aquilo ali e dei uma solução simples para ela. E essa perspectiva que eu quero trazer até aqui à tona é a questão de você olhar para dentro. Muitas vezes a gente está olhando somente para fora, porque muitas pessoas falam assim, sou ótimo para dar conselho. Mas para minha própria vida, eu sou uma negação. Por que isso? Porque sempre está com o olhar para o lado externo, a gente sempre está absorvendo informações, mas não está analisando as nossas informações de forma interna, o que a gente está mandando para fora, né, de comportamento, atitudes, né, e reações mediante ao que a gente se depara no nosso dia a dia. Então, é algo para você setar aí e analisar.